Olá, pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, não menos importante, nós estamos aqui para mais um momento devocional. Então, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse momento devocional com outras pessoas que precisam ouvir e se aprofundar mais um pouquinho aí na presença do Senhor. E o nosso tema devocional de hoje é integridade. Desde já, eu peço perdão aqui um pouquinho pela minha rouquidão aqui da minha voz. Hã, Estou aí numas semanas de ministrações, então a nossa voz aí vai indo, mas em nome de Jesus, tô tendo aqui voz pra eu poder estar passando, e fazendo aqui o devocional para honra e glória do nome do Senhor. Então, o nosso tema devocional de hoje é integridade. E se encontra no livro de Provérbios 10, versículo 9, que diz assim: Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. E não menos importante, eu já gostaria de ler aqui com vocês o que a Bíblia fala sobre integridade. É como um valor fundamental na vida do cristão, uma pessoa ser íntegra. Então, o que é ser íntegro? É agir com honestidade, sinceridade e retidão em todas as áreas da sua vida, buscando somente agradar a Deus em tudo o que faz. Então, vamos entrar aqui no nosso devocional que diz assim: o assunto que iremos abordar hoje parece ser complexo, e a verdade é que para mim já foi bastante. Muitas vezes eu ouvi a palavra integridade e a considerava tão formal que soava difícil entender seu conceito. Até que um dia perguntei ao meu pai, que também é meu pastor, qual seria a definição de integridade. Ele me explicou que ser íntegro é ser simplesmente ser inteiro. Significa se entregar intensamente a qualquer momento ao que você acredita. Não importa se alguém está olhando, o lugar onde se encontra, nem mesmo qual possa ser a sua própria vontade. Ser uma pessoa íntegra é não abrir mão de seus princípios e valores. É viver em coerência com aquilo que acredita. E agora, posso parecer um pouquinho pesada, mas muitos estão carregando Jesus nos lábios, aquilo que acredita nos lábios, mas em seus corações estão carregando um demônio. São íntegros apenas em suas palavras, só que não são íntegros na sua forma de viver e nem de falar. Então, se as suas palavras não condiz com as suas atitudes, isto não é integridade, isso é hipocrisia, isso é farisaísmo, é um fariseu, falando apenas da palavra, falando que acredita em Deus, mas as suas atitudes nega e reprova, faz pior do que Judas. Aposto que, se parar para pensar na pessoa mais íntegra que você já conheceu, rapidamente Jesus Cristo virá à sua mente. Ele é o modelo supremo de integridade, e disso todas nós já sabemos. Porém, hoje quero falar sobre outra referência em quem podemos nos inspirar. Uma mulher que foi considerada tão íntegra por Deus que ele lhe confiou a tarefa de educar e preparar o nosso Salvador. Sim, Maria. Considero importante nos lembrarmos dela, pois sabemos que Jesus foi 100% Deus, mas também 100% homem. Em sua humanidade, aprendeu com quem criou, com quem o criou e instruiu. Nesse caso, teve consigo um exemplo de mulher, que em todos os momentos se mostrou extremamente íntegra. Maria precisou, o anjo vai aparecer para Maria e vai dizer agraciada, que no ventre dela ela estava gerando o Salvador. O Espírito Santo que plantou ali no ventre de Maria Jesus, o Filho de Deus. Porém, imagina, Maria está grávida, Maria está noiva, nunca foi tocada, nunca deitou, nunca viu homem, e está noiva. E talvez quando ela foi contar aos seus pais, né, até receber aquela notícia que ela não fez nada, ela precisou permanecer em seus princípios daquilo que ela cria, aquilo que ela ouviu e naquilo que ela recebeu. Saber que aquilo que ela recebeu não foi uma fraude, não foi um golpe.
e sim foi a verdade do evangelho sendo revelada sobre o ventre dela para a salvação da humanidade, porque ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Então não existe nenhum outro caminho que vai te levar aí até a presença de Deus. O único caminho que vai te levar até a presença de Deus é Jesus Cristo. Maomé, Buda, enfim, não é a religião que nos leva até a cruz. Até porque a religião, ela te barra, a religião não deixa você viver, não deixa você se aproximar de Jesus. Mas a cruz, ela te aproxima de Deus. E para isso precisamos fazer o quê? Aceitar a Jesus. Jesus é que nos liga novamente, que nos conecta com o Pai. A aliança que foi quebrada, foi interrompida. Hoje o Senhor, ele a liga, Deus vai ligar essa humanidade caída, sem pastor, estavam perdidos através de Jesus. Maria precisou permanecer naquilo que ela cria, naquilo que ela recebeu da parte do anjo. Imagina ela indo contar a José, ao seu noivo, olha, eu estou grávida, mas eu estou grávida não de modos naturais, eu estou grávida porque o Espírito Santo, o anjo apareceu e disse que eu era agraciada para gerar o Salvador em meu ventre. Imagina ele, talvez, duvidou, cogitou. Imagine ela, talvez poderia perder o seu casamento, né, ali o seu noivado, que ela estava à porta de um casamento. Ela precisou permanecer firme. E para ela permanecer firme, talvez ela até poderia não abrir mão, mas na verdade sim, né? A partir do momento que ela anuncia algo do qual ela está carregando e a pessoa não aceita, ela abriu mão porque ela escolhe, ela não decidiu abortar no ventre dela, mas ela decidiu ficar e permanecer com aquilo que ela recebeu. Então, sim, precisamos ter coragem, ousadia para permanecer naquilo que Deus nos falou. E como é difícil permanecer, sustentar aquilo que você recebeu sentado, e permanecer íntegro, de pé sobre aquilo que você recebeu. Pense você na história Paulo. Agora Paulo, ele não é mais um perseguidor da igreja, agora ele passa a ser o perseguidor. Pensa Paulo tendo que sustentar aquilo que ele recebeu do céu, aquilo que ele recebeu do Senhor. Tem que contrariar os romanos, os fariseus, os doutores da lei, e Paulo tem que permanecer íntegro naquilo que ele recebeu do céu. Você acha que foi fácil? Não foi. Você acha que foi fácil para Moisés permanecer íntegro naquilo que ele recebeu do Senhor, naquilo que ele recebeu de Deus? Não. Não foi fácil Moisés permanecer, mas ele decidiu, ele escolheu permanecer, ainda que o povo deixasse, ainda que o povo estava descredibilizando a unção, a liderança de Moisés, assim como foi com Paulo. Ou vocês acham que as pessoas a quem Paulo pastoreava sempre estavam aplaudindo ele, acreditando na chamada e no ministério dele? Muito pelo contrário. Eles estavam duvidando de Paulo. Eles estavam duvidando de Paulo. Maria foi uma mulher entregue ao seu relacionamento com o Senhor. Ela reconhece, olha só algo que eu quero chamar a sua atenção. No Cântico de Maria, Maria reconhece o senhorio de Deus. Ela reconhece o senhorio do Senhor. Agora, se Maria reconheceu que só Ele é Senhor, me perdoem aos católicos, como que ela pode estar acima de Jesus? Ela não está, porque no Cântico de Maria, ela reconhece que existe um Senhor e um Salvador. Se ela aceitou a Jesus, eu não sei qual é a sua religião, também não estou aqui para confrontar nada, só estou aqui para te dizer que o único caminho que vai te levar a Deus é a Jesus Cristo. É somente Jesus Cristo. Ela era apenas uma jovem quando recebeu uma grande responsabilidade sobre si, mas não rejeitou. Maria demonstrou uma profunda humildade e disposição para obedecer à vontade de Deus quando aceitou a missão de ser mãe de Cristo. Mesmo sabendo de todos os desafios,
que implicava agora peço, que tem que se colocar no lugar dela. Imagine ser uma jovem prestes a se casar, toda a sua comunidade tem por certo que você está se guardando para o seu marido. E de repente, antes do casório, você aparece grávida. Pensa se fosse nos dias atuais. O que não iam falar? Talvez o seu marido, se ele não enxergue, se ele não tem a mesma visão de propósito que você, o que vai ser o seu futuro marido, a primeira coisa, você me traiu, enfim, não vou nem falar aqui as palavras, os xingamentos, enfim, palavras de baixo calão, que talvez ele falaria que até mesmo você é uma mulher sem caráter, a sua família talvez duvidaria, a família o seu sogro, a sua sogra, talvez cunhados e cunhadas, talvez iria desconfiar da sua integridade, iria desconfiar do seu caráter. Imagine essa tarefa difícil, como eu falei, para Maria permanecer firme naquilo que ela recebeu, ela não abortar aquilo que ela recebeu. Imagine você, José, recebeu uma missão da parte de Deus, uma promessa, sonho, e todos da sua casa vão contra aquilo que ele recebeu. Pensa Noé, que recebeu uma missão da parte de Deus e todo o povo não acreditou nele. Graças a Deus, né? Eu quero crer que a sua família, óbvio, que entra na arca, acreditou nele. Mas pensa, vamos parar para pensar. Uma galera ali duvidando de Noé, uma galera duvidando de José e os seus próprios irmãos dentro da casa duvidando. Você recebe uma promessa da parte do pai e aí você não aguenta guardar essa promessa com você. Você conta. E quando você conta, na hora as pessoas até podem se alegrar, mas depois as pessoas começam a imaginar, a pensar na grandiosidade daquilo que Deus te prometeu. Aí começam os burburinhos, começa um WhatsApp. Olha, irmão, eu estava pensando, mas será que é isso mesmo que Deus te prometeu? Olha, irmão, será que é isso mesmo? Porque você não tem linhagem sacerdotal, você não vem de uma família eclesial. Como é que pode Deus te dar um carro, uma casa, um casamento? Olha a sua idade, um filho agora, nessa idade já está avançada. Imagina isso, isso aconteceu com Abraão e com Sara. Porém, eles quiseram dar um jeitinho brasileiro, porque eles duvidaram da promessa, eles riram da promessa. Sara ri da promessa. Então ela vai dar um jeitinho dela brasileiro e ela vai pedir para que a sua serva Agar deite com Abraão. Em outras palavras, quem recebeu a promessa foi Abraão. Ele deveria ter falado. Ele fala, óbvio, mas quando a sua esposa, a sua mulher, sugere a ele esse convite de deitar com outra, o que ele deveria ter feito? Não, eu não vou. Você gostando ou não gostando, você quebrando o pau comigo, eu vou permanecer naquilo que Deus me falou. Se Deus falou que a minha linhagem vai vir do seu ventre, é do seu ventre, não vai vir do ventre de outra pessoa. E nós vemos as guerras até hoje, né? Israel, nós temos que orar pela paz em Israel. São brigas de irmãos, de alguém que não quis permanecer na integridade daquilo que Deus falou, não permaneceu naquilo que recebeu da parte de Deus. Eu sei que muitas das vezes o tempo de espera nos cansa. O tempo de esperar e a gente só ouve as promessas e a gente não vê nada se cumprindo. Pelo contrário, tudo vai dando ao contrário, tudo vai dando errado. Mas deixa eu animar o seu coração. Pode estar dando errado para você, mas para o céu está tudo alinhado com os planos e a vontade de Deus, afunilando, moldando o molde dele para que a promessa se cumpra. Então, não desanime. Eu sei que não é fácil esperar, mas não desanime não. O Espírito Santo, ele sempre está aí de prontidão para te animar aí, para te dizer através desse devocional que vai valer a pena. A promessa de Deus sobre a sua vida continua em pé, intacta. Você não precisa burlar sistemas, arrombar portas. Você não precisa disso. Espere o tempo de Deus. Descanse, porque Ele vai te levar e vai te colocar nos lugares certos, com as pessoas certas, e vai fazer você viver, vai fazer você gerar a promessa que Ele tem para a sua vida. No lugar de Maria, você não teria de se explicar somente para as pessoas, mas também para o seu noivo.
dizendo estar grávida por um milagre do Senhor que carrega o Salvador. Creio eu que muitos comentários duvidosos foram feitos sobre o casal naquela época e certamente Maria lidou com uma série de incertezas, medos e dúvidas. Porém, seu coração estava completamente entregue a Deus. Apesar dos prováveis preconceitos e desafio, sua resposta ao chamado do Senhor foi se submeter à vontade dele e confiar em seus planos. Esse fato mostra que ele havia confiado essa missão a ela. Uma mulher íntegra é aquela que entrega todas as partes de si a Deus, desde os sonhos até seus medos e incertezas, assim como Maria. Deus já conhecia o coração de sua filha e sabia que podia lhe entregar aquela missão. Deus conhece o meu e o teu coração. Ele sabe a quem confiar missão, responsabilidades na mão de cada um. Ele sabe que você é capaz, que você é apta de cumprir aquilo que ele lhe entregou. Quando o anjo Gabriel lhe aparece para anunciar que ela conceberia o filho de Deus, sua resposta foi: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Olha isso que lindo. Maria estava disposta a aceitar o plano de Deus para a sua vida, pois seu coração confiava inteiramente naquele que havia chamado. Sua postura me constrange e me leva a refletir no que eu faria diante de algo semelhante. Diversas vezes eu reclamei e questionei o Senhor sobre o motivo de Ele não fazer coisas grandiosas na minha vida e através de mim. Eu confiava em meu potencial e sabia quantas promessas havia recebido, porém nenhuma se cumpria. Até que ele me respondeu que eu não vivia de forma verdadeiramente íntegra. Olha que triste, né? Mas um pai, ele corrige a um filho a quem ele ama. De fato, não me entregava em todas as áreas para o que Deus queria de mim, pois desejava manter o controle de certas partes da minha vida. E como ele poderia confiar algo a alguém que não confia em se entrega por inteiro a ele? Eu sei que a gente quer ter o controle da situação muitas das vezes nas nossas mãos. Só que eu digo a você, ter o controle é como carregar um peso. E esse peso não nos cabe, porque o fardo do Senhor, ele é leve, ele é manso e ele é suave. Eu sei que para chegarmos a esse ponto, talvez, de confiar e de se entregar por inteiro, talvez você seja como a mulher do fluxo de sangue, tentou de tudo já. Médico, todos os recursos, eu não sei aquilo que você precisa, talvez é de uma cura, talvez é para que Deus julgue uma causa que você entregou na mão de um advogado. Talvez você ouviu da medicina que você não pode gerar, você não pode engravidar. Talvez você espera por um casamento no Senhor. E até agora o seu varão, a sua varoa não chegou ainda. Mas como eles não estão em qualquer lugar, eles estão no Senhor, você, mulher, será encontrada e você, homem, encontrará a sua mulher no Senhor. Mas existe um tempo. E nesse tempo o Senhor nos aperfeiçoa, molda o nosso caráter, nos faz confiar nele por meio das adversidades, por meio dos nãos, por meio dos espere, por meio de você não está vendo nada acontecendo e começa a questionar a Deus como ela, assim como eu também já questionei, Senhor, por que ainda não aconteceu? Senhor, por que ainda não chegou o tempo? E eu te falo com muita propriedade, você não precisa questionar, você apenas precisa verdadeiramente entregar e confiar e agradecer que o Pai, ele sabe o que está fazendo. O Pai, ele sabe o que está preparando para os seus filhos e para as suas filhas. Então, por um ato de fé, eu estou vendo, não, mas por um ato de fé, eu já agradeço. Eu já agradeço, eu me comporto como uma mulher casada, uma mulher que já é mãe, uma mulher que é serva, que é discípula, que é uma pregadora, uma ministra do Evangelho, um ministro do Evangelho, as suas posturas condiz com aquilo que Deus tem reservado, preparado para a sua vida? É o nosso comportamento.
Os nossos comportamentos, eles têm que andar com as nossas palavras. Porque senão se torna uma hipocrisia, se torna uma heresia. Maria demonstrou integridade ao aceitar a missão que lhe foi confiada. E isso permitiu que ela reconhecesse sua dependência do Senhor quando nós confiamos em Deus. E dizendo, Senhor, eu não estou vendo, mas eu decido a partir de hoje, me ajuda a confiar no Senhor. Nós estamos demonstrando a Deus dependência, um caráter limpo, uma integridade pura de quem confia. Talvez você já confiou em muitas coisas, em muitas pessoas, e elas decepcionaram. Agora chegou o momento e a hora de você confiar naquele que não vai te abandonar, naquele que não vai te deixar. Todos te deixaram, mas ele não te deixa. Ele permanece. Chegou o momento de você confiar naquele que pode agir por você. E eu sou prova viva disso. Já confiei sim em muitas pessoas, em muitos lugares, em muitas coisas. Sim, confiei. E não tenho vergonha de dizer isso aqui a vocês. Me envergonho sim de ter perdido meu tempo em confiado e ter me entregado a quem não deveria ter sido, a quem eu não deveria ter sido, a quem eu não deveria ter me entregado, a quem eu não deveria ter confiado, para abrir meus olhos e ver que eu somente preciso confiar em Jesus, confiar no Espírito Santo. Ela confiou na providência e na promessa divina. Sua integridade e seu coração obediente a tornaram digna de ser escolhida para o papel único de trazer Jesus Cristo ao mundo. Pensa se Maria aborta Jesus Cristo Salvador pela pressão e opressão das pessoas, os comentários sórdidos. Porque se tem uma coisa que as pessoas sabem fazer é te matar nas palavras. E eu sou prova viva disso, eu contei um do devocional testemunho, quantas e quantas palavras maliciosas, maldosas eu recebi, para me parar, para me frustrar. Mas eu precisei me manter íntegra naquilo que eu recebi da parte do Senhor. Sabe por quê? Quando eu ouvi o que eu ouvi da parte do Senhor, ninguém estava ali do meu lado comigo, ninguém ouviu. Ninguém precisa acreditar, a única pessoa que precisa crer e acreditar e confiar naquilo que eu recebi sou eu mesma. As pessoas não têm obrigação de acreditar em nada, em absolutamente nada. Nada, 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 nada. Se o Senhor me falou, Ele vai cumprir. Isto, deixa eu voltar aqui. Sua integridade e seu coração obediente a tornaram digna de ser escolhida para o papel único de trazer Jesus Cristo ao mundo. Portanto, que possamos também ser mulheres íntegras, isto é, aquelas ou até mesmo homens, aquelas e aqueles cujo caráter reflete os valores do reino de Deus. Sejamos honestas em palavras, em ações, fiéis em nosso relacionamento, justas em nossas decisões e inteiras em nosso testemunho. Que a nossa integridade transcenda as circunstâncias e permaneça inabalável. Convido você a se entregar por completo a Cristo em todas as áreas e sem reservas. Sua integridade será refletida numa vida que honra a Deus em tudo que faz. A história de Maria nos lembra de como o Senhor valoriza esse atributo e está disposto a usar pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Deus precisa de pessoas comuns, pessoas simples, pessoas genuínas que têm um coração puro. Ah, Laís, mas em meio a uma humanidade que o coração é tão perverso, mas ainda existe. E eu creio nisso. Que existe pessoas com coração puro, pessoas com um coração que não está nas coisas materiais, na vaidade desse mundo, no poder desse mundo, mas seu coração só busca em agradar ao Senhor. E ele vai dizer assim: uma mulher íntegra é aquela que entrega todas as partes de si mesma a Deus. E nós podemos mudar aqui também. Um homem íntegro é aquele que entrega todas as partes de si a Deus. E eu quero compartilhar aqui com vocês um livro que eu li, ele vai de encontro a isso. Eu não sei se vocês já leram, é do Robert Tom. O Vinho Novo é Melhor. Esse livro, ele nada mais, nada menos, eu li ele acho que em 4 dias, eu finalizei ele. Eu amo ler. Acho que foi 4 dias que eu terminei ele. O vinho novo, ele representa aí, eu não vou dar muito spoiler aí, mas eu quero que você compre, adquira e leia, porque ele vai totalmente de encontro àquilo que nós estamos falando sobre integridade. Esse homem, ele é alcançado por Cristo, ele é liberto do alcoolismo,
E toda a vida dele que ele viveu, ele quis tornar o nome de Cristo conhecido. Em toda a sua trajetória, sua vida, seus comportamentos, as suas escolhas, as suas renúncias de não aceitar mais um copo de bebida, ele quase perde o seu casamento por causa da bebida. Ele toma uma posição de uma pessoa íntegra, de uma pessoa de caráter. Ele decide viver a sua vida integralmente para Cristo. Ele decide viver a sua vida para agradar a Cristo. Ele vive a sua vida para tornar o nome de Cristo conhecido. E eu vou até aqui apenas. Leia, compre, adquira esse livro. Esse livro aqui foi um presente de Deus. O Senhor me deu esse livro. E eu fiquei muito feliz com esse presente, mas deixou muitas saudades. Eu sei o que esse livro ele representa para mim, de uma amizade que eu carrego no meu coração, que Deus aprove Deus aí separar, por causa dos propósitos que Deus tem para a minha vida. E não é fácil você abrir mão de caminhar com pessoas que você também sabe que carrega a presença de Deus. Mas são propósitos diferentes, missões diferentes. E eu preciso, e isso o Senhor tem me amadurecido muito. Há lugares que o Senhor me move, há pessoas que o Senhor tira, outras que o Senhor traz, coloca. Assim como um dia o Senhor me falou, não quero você mais apegada a nada nem ninguém, muito menos a lugares. Você precisa estar enraizada em mim. E estar enraizada no Senhor é viver sobre a dependência dele sobre todas as coisas. É depender para um relacionamento, e se ele falar não é não, sim é sim. É depender de um emprego, ministério. Eu não prego o que quero, não prego o que gosto, não agrado a mim mesma. E é difícil renunciar às vontades. Assim como nesse momento devocional, eu vou ser bem sincera com vocês. Gostaria de estar gravando? Não, mas o Senhor foi me incomodando, me incomodando, me incomodando. Eu falei, eu preciso voltar, né, com o momento devocional. Eu sei que muitas pessoas têm sido aí alcançadas. Vou falar para vocês que é um pouquinho desgastante, é um pouquinho sim. É um momento, talvez, que eu gostaria até mesmo de estar descansando. Você pregar aquilo que Deus quer, e quem me acompanha aqui sabe, não eu, Laís, não repetir mensagens, não é isso. Já tem sim algumas mensagens que o Senhor me deu com o mesmo texto bíblico, só que aquilo que o Senhor queria tratar com a sua noiva era diferente, né? Mas você pregar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Espírito Santo quer falar sobre a igreja dele, não é fácil, porque só ele conhece a noiva dele. Então precisamos o quê? E eu preciso permanecer íntegra naquilo que eu recebi do Senhor para poder entregar. E como Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E quando ele fala o evangelho, é ele não pregar aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Porque é muito fácil, como muitos têm têm renunciado à sua fé, têm tido uma fé fingida, são mercenários para arrancar a lã das ovelhas e não prega aquilo que verdadeiramente que Deus quer. Então estão com as suas agendas abarrotadas e estão indo totalmente no automático. Já sabem como é que vai fluir, já sabem o que tem que falar para poder emocionar a igreja. E a igreja não precisa ser emocionada. A noiva de Cristo não precisa de ser emocionada. A noiva de Cristo precisa ser liberta, precisa ser curada, começando de mim mesma. Antes de eu estar em um altar, o Senhor trabalha em mim. Ele fala primeiro comigo. Então, a obra não começa quando eu estou num altar, começa quando as luzes se apagam, quando esse devocional termina. A obra começa primeiro comigo para depois eu trazer para vocês o alimento. E eu digo a você, não se desanime, não desanime com o evangelho. Se nós formos ver a história de Paulo, né? E óbvio que tudo que Jesus sofreu, Jesus não sofreu tudo que sofreu e passou por tudo que passou para você renunciar, para você deixar Jesus, porque homens, pessoas te deixaram.
você foi traído, frustrada, eu já falei aqui, contei no meu testemunho devocional, vou até deixar aqui marcado na descrição, aquele devocional, o testemunho, porque foi aquela direção que Deus me deu para gravar dentro do devocional o testemunho daquilo que aconteceu comigo. E eu precisei obedecer, porque na minha intenção eu queria gravar algo à parte. Mas o Espírito Santo assim me guiou para gravar dentro do devocional, porque se encaixou a tudo aquilo que o devocional estava trazendo. Eu vou deixar aqui marcadinho na descrição. Então, se você não viu, é novo no meu canal, volta lá e vê e seja aí edificado. E, como eu falei, e repito novamente, é a graça que tem nos sustentado. É a graça que tem me sustentado, foi a graça que me chamou. A graça sustenta e garante. Ela garante, ela abre as portas, me leva a lugares do qual eu jamais pensei estar, enfim, me conecta com pessoas. E eu não preciso me gloriar em nada disso, muito pelo contrário. A única coisa que eu posso me gloriar, assim como Paulo disse, é nos sofrimentos, é ver que em todas as dificuldades, barreiras, em tudo que foi eu ouvi, passei, saber que não sou eu que faço nada. Eu sou apenas um instrumento e uma flecha nas mãos do Senhor, a ser usada por Ele da forma e como Ele quer. E preciso permanecer íntegra em meu caráter, com o meu coração reto e voltado diante de Deus. Porque se assim não for, então que o Senhor Ele me chame logo para poder estar com Ele. Porque não vale a pena viver uma vida inútil aqui, que desagrada ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida que agrada ao Senhor, como eu já falei. As coisas deste mundo nos encantam, a obra nos encanta, sabe? Mas que os nossos corações não venham se perder, os nossos olhos não venham perder o brilho daquele que nos chamou. Porque não tem preço, não tem preço em viver tudo aquilo que Deus tem para que a gente viva. E viver com Ele, receber as bênçãos dEle, ser abençoado pelo Senhor, é maravilhoso. Então permaneça com o seu coração íntegro, com o seu coração reto, para viver as bênçãos de Deus. Porque é certo, quem tem um coração íntegro, um caráter limpo, reto, quem não se embaraça com nada dessa vida, não precisa se preocupar com nada. Não é amarrado com ninguém. Você sabe que Deus é quem vai te recompensar sobre todas as coisas. Porque o seu coração, assim como Paulo disse, eu sou um escravo de Jesus. Ele se coloca nessa condição dizendo, eu sou dependente. Mas ele quer se tornar escravo de seu Senhor, porque só um escravo obedece ao seu Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Assim o Senhor me permitir, semana que vem nós estaremos aqui juntinhos para mais um momento devocional. Compartilhe. A você que não tem um coração reto e quer ter esse coração íntegro, peça ao Espírito Santo para que ele te dê um coração reto, íntegro, um coração puro. Peça que o Espírito Santo te ajude a depender somente dele, não daquilo que você vê, não daquilo que as pessoas falam, talvez falaram que ia te ajudar. Não, não dependa de nada disso. Dependa somente de Cristo. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Amém? Um beijo, Deus te abençoe e tchau. Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus.